E hoje eu quero falar sobre insights sobre influência. Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 1. Eu vou meditar com você do verso 1 ao verso 5. E essa palavra para mim é uma palavra assim que Deus falou para mim que um dos maiores poderes que existe, Gediel, aqui nesse mundo, é o poder da influência. Eu sei do poder da influência, mas Deus me abriu um entendimento essa semana sobre o poder da influência no meu devocional, que me fez ver as coisas de uma maneira diferente. A influência é um poder, só que é um poder que Deus deu para o reino. E esse poder que Deus deu para o reino, o mundo está usando adoidado esse poder para os seus próprios fins, e muitas vezes servindo ao imundo. Mas se nós entendermos que a influência é um poder, e é um poder que Deus deu à igreja, e a igreja se posicionar como uma influência, não só como caráter, não só como multiplicadores da visão do reino dos céus, mas entender que influência é um poder que precisa estar sendo utilizado dentro da igreja. A influência é um poder. Algumas pessoas pensam que poder é ter dinheiro. Dinheiro é um poder, mas não se compara ao poder da influência. Por que algumas pessoas, eu não digo todas, mas algumas, querem tanto o poder? Por causa da capacidade de influenciar. Você tem que começar a refletir sobre isso que eu estou ensinando aqui. Você tem que entender que você tem algum tipo de influência na vida. Você pode ser uma pessoa que nunca fez uma live no celular. Você pode ser uma pessoa que não tem nem conta numa rede social. Mas você tem que entender que algum nível de influência você tem. Talvez a sua influência seja sobre seus filhos. Talvez você seja influência como profissional. Você é um profissional de destaque. Talvez a sua influência é como ministro da palavra para uma igreja. Você é influência num grupo de jovens, numa liderança de jovens. Deus deu para todos nós aqui um nível de influência. Uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas todos têm o poder da influência. Todos. Talvez você diga assim: profeta, nem meu cachorro me obedece. Eu acho que eu não tenho esse poder da influência que você está falando aí. Você está errado. Todos nós temos um nível de influência. Só que a maioria de nós não usa esse poder. Não usa esse poder. Se eu perguntasse para vocês aqui, se eu fizesse uma pergunta direta para cada pessoa que está aqui: o que você gostaria de ganhar de presente hoje? Você já tem a salvação, você já tem Cristo, você já tem promessa da palavra de Deus sobre a sua vida, você já tem proteção sobrenatural, glória a Deus, aleluia. Mas se você pudesse pedir um presente para Deus, Gediel, que presente tu pediria a Deus? Talvez para alguém que está doente, o presente que ele pediria seria a cura. Mas digamos que não falte o essencial. Digamos que não falte o essencial. Aí você diz assim: não, eu não tenho nada que pedir, eu só tenho que agradecer. Se Deus ele faz uma pergunta para a gente, é porque Ele quer uma resposta. Se Deus faz uma pergunta para a gente, Ele quer uma resposta. Eu vou te dar um conselho, Gediel. Eu acho que tu deveria pedir a Deus influência. Porque a pessoa que tem influência,
ela pode pegar o dom que ela tem, o talento que ela tem, jogar para dentro da influência, e a influência ser capaz de ser uma plataforma para aquele dom, para aquele talento. Há pessoas que têm um dom extraordinário, mas não tem zero de influência. E eu notei uma coisa na vida, aqui foi uma sacada do Espírito. Diga comigo, sacada do Espírito. Uma das sacadas do Espírito que eu compreendi foi que a influência é um poder mal compreendido. A influência é um poder mal compreendido. E se a influência é um poder, por que nós não usamos esse poder? Aí você diz assim, puxa, mas o que a influência vai me ajudar? A influência pode colocar você junto com as pessoas mais poderosas aqui dessa terra. Eu sempre me perguntava, por que o rico que tem dinheiro quer mais dinheiro? Eu pensava assim, puxa, já tem insuficiente, ele tinha que pegar, descansar, desfrutar da vida, porque não tem preocupação com o boleto. Mas na verdade o que ele procura não é aumentar o saldo da conta. O que ele procura é aumentar o seu poder de influência. Ainda que muitos não saibam disso, é isso que ele procura. Ele procura aumentar o seu poder de influência. Coisa que muitas vezes nós não estamos nem preocupados com isso. É como eu digo, existem vários tipos de pessoas aqui nesse mundo, mas há um tipo de pessoa que parece que tem uma viseira. Sabe? Eles não conseguem ver a amplitude e a complexibilidade daquilo que Deus pode fazer, se ela compreender o poder dos poderes. Diga comigo, o poder dos poderes. Vamos lá, Josué capítulo 1, do verso 1 em diante, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sempre que você troca de papéis na vida, é difícil as pessoas lhe verem sobre uma nova luz, uma nova perspectiva. Moisés era morto. E agora quem deveria assumir a posição de Moisés era Josué. Ali nós vemos que se tratava de influência. Ou seja, o homem que era apenas o servo de Moisés, agora ele seria o Moisés. Porque se tratava de influência. Deus estava dizendo, até hoje, você exercia uma certa influência, mas como o meu servo Moisés morreu, agora você vai ter um outro tipo de influência. Você vai liderar esse povo. Você vai ser uma influência sobre o povo. E um detalhe, para o povo era complicado entender isso, porque o povo respeitava muito Moisés, só que agora eles tinham que respeitar muito a Josué, porque a mesma influência que Moisés tinha, Josué agora tinha.
Porque o principal, Josué tinha com ele, que era a presença de Deus. O Senhor disse: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Você sabe que uma pessoa que tem influência, se ela tiver a presença de Deus, ela faz um estrago no inferno. Mas a igreja, ela é muito tímida, ela não consegue ver além, porque não compreende o poder da influência. Então Josué agora se vê numa posição que ele não estava acostumado. Só que Deus estava dizendo para ele: eu estou contigo, não vou te desamparar, ninguém vai resistir a você. E sabe por que Deus estava dizendo isso? Não é porque Deus estava querendo encorajar ele apenas, é porque Deus queria que ele exercesse o seu poder de influência. Será que você entende isso? Deus quer que você use o seu poder de influência. Para que você possa liderar, você tem que ter influência. Para que você possa ser uma pessoa que faça a diferença na cidade, você tem que ser uma pessoa de influência. Só que só é influência quem sabe quem é, que é. Caso contrário, você não consegue ser influência além da tua casa. O mundo está sempre querendo ouvir uma mensagem, e o mundo dá ouvidos e imita muitas pessoas que têm influência, que não têm nossos princípios. Por quê? Porque o mundo é atraído pela influência. É por isso que existe uma diferença muito grande de uma pessoa que é influência debaixo do poder de Deus e uma pessoa que é influência sem o poder de Deus. Sempre que você passa por transições, o ambiente ao seu redor fica frustrado. As pessoas dizem que você mudou, como se isso fosse algo terrível. É bom mudar. Não, mas eu prefiro aquele cara de antigamente. Eu prefiro, sabe, aquele ministério de antigamente. Sabe, ainda que eu tenha saudade de alguns tempos passados, isso não passa de saudade. Porque o passado, apesar de eu saber que Deus estava comigo, era muito difícil exercer influência. O que você quer dizer com isso, profeta? Eu quero dizer que é bom haver mudanças, só que eu não posso querer voltar a algo lá de trás, porque agora está melhor. Ainda que eu queira algumas coisas do passado, a Bíblia diz: não vos lembreis das coisas passadas. Eu me dei conta de uma coisa: o povo ficou 400 anos como escravo no Egito, mais de 400 anos. Deus libertou o povo, e Deus teve que matar uma geração que estava com uma mentalidade escrava. Significa que Deus tem um problema com mentalidades que não mudam. Eu vou repetir: Deus tem um problema com mentalidades que não mudam, que não se abrem para algo novo. As coisas estão mudando numa velocidade muito grande. É muito difícil você acompanhar as mudanças, mas é necessário você acompanhar as mudanças, porque tudo está mudando. E quando você não muda com algumas mudanças, porque eu não estou falando de pecado,
Eu não estou falando assim de coisas ilícitas, não. Eu estou falando de você mudar a sua mentalidade. Você sabe que se uma empresa hoje não estiver inserida no meio digital, essa empresa ela já tem até data para terminar. Por quê? Porque ela tem que se adaptar aos tempos modernos. Aí você diz assim, a igreja então tem que se adaptar aos tempos modernos em um sentido. No sentido que nós temos que trazer a revelação do tempo presente para aquilo que Deus pediu para nós fazermos. E isso passa pelo poder da influência. 12 homens, lá no dia de Pentecostes, porque Judas foi substituído, 12 homens influenciaram o mundo, porque receberam o poder da influência. Eles andaram com Cristo, viram os milagres, aqueles homens curam, aqueles homens impõem as mãos e as pessoas se batizam no Espírito Santo. Influência. A influência tem que ser usada com o poder. A influência tem que ser usada com os dons. A influência tem que ser usada com a experiência. A influência tem que ser usada. Caso contrário, você não consegue alcançar o mundo do jeito que ele é. Compreenda uma coisa: títulos não vão te dar influência, porque as pessoas pensam assim, não, se eu me tornar um pastor, então eu vou ter influência. Não necessariamente. Às vezes tudo que você vai ter é um título e um diploma. Isso não significa que você vai ter influência. Sabe por quê? Deus te levantar, isso sim te dá influência. Título não dá. Você ser líder de uma coisa dentro da igreja lhe dá certa influência, mas não a que você precisa para cumprir o teu propósito. Nós precisamos de influência. Nós precisamos. Caso contrário, o nosso raio de ação vai ser muito pequeno. E você sabe, quanto maior o raio de ação, quanto maior o alcance, mais você se aproxima do que Deus tem para a sua vida. Não, mas é que Deus me mandou eu cuidar disso. Engraçado, Jesus disse assim: ide pregar o evangelho a toda criatura, em testemunho a todas as nações. O que Jesus disse é: eu quero que vocês tenham uma influência mundial. Eu não quero que vocês tenham uma influência só a nível de cidade. Eu quero que vocês tenham uma influência a nível mundial. E por que a Bíblia diz que o Senhor nos levaria diante de pessoas importantes, governantes, pessoas influentes também no mundo em geral, e que naquele momento o Espírito Santo ele iria nos dar o que falar? Por que a Bíblia diz isso? Porque a Bíblia fala que o seu nome tem que ir muito mais longe da onde você calcula. O seu nome tem que ir à frente. As pessoas têm que saberem quem você é na sua cidade. Pelo menos na cidade, né? Será que todos da tua cidade te conhecem? Nós fazíamos uma coisa antes, que hoje eu não vejo da mesma maneira. Nós pedíamos a Deus que Deus enviasse as pessoas. Nós pedimos a Deus, Deus envia as pessoas. Só que Jesus disse para que
Jesus disse uma coisa diferente. Jesus não disse para mim orar dessa maneira. Jesus disse para mim ir até as pessoas. Jesus disse para mim ir até as pessoas. Jesus não disse para mim orar para as pessoas virem. Jesus disse que eu precisava ir até elas, eu precisava ir até a casa delas, eu precisava ir até o trabalho delas, eu precisava ir até onde elas estivessem. Mais uma vez, influência. Influência. Porque alguém pode hoje fechar a porta na sua cara para o Evangelho, mas no dia que der uma dor de dente nela, ela vai lhe procurar. Você entende? É só um exemplo, mas é só para você compreender que quando você tem um poder de influência sobre um lugar, as pessoas te conhecem naquele lugar, você não sai do registro espiritual daquela pessoa. Existe um registro espiritual que todos nós carregamos. E esse registro espiritual, se eu estiver alinhado com a vontade de Deus, esse registro vai ser ativado pelo próprio Espírito Santo. Existe algo no mundo que se chama leads. Quem é empresário sabe o que é um lead. Um lead é um contato que você conseguiu através de uma plataforma digital, tá? Bem básico assim, só para você entender. Muito bem. O lead faz com que você tenha o acesso àquela pessoa que você não tinha antes. Só que o lead só funciona, o lead só vem para você se a pessoa acessar aquele lead, se ela ver a sua publicação, se ela achar o seu nome na web. O que você quer dizer com isso, profeta? Agora não estou entendendo mais nada. Agora você vai entender. Nós temos que ter o seguinte discernimento espiritual: que se a cidade que a gente mora não nos conhecer, as pessoas não nos contatarão. Então tudo se trata de influência. A sua cidade sabe que você é um líder que tem uma boa palavra. A sua cidade sabe que você é um bom pregador. A sua cidade sabe que você é uma pessoa de caráter. A sua cidade sabe que você ora pelos enfermos e os enfermos são curados. A sua cidade sabe que você é um intercessor, que você é uma intercessora. A sua cidade sabe que você é um excelente líder e que tem uma capacidade grande. A sua cidade sabe que você canta bem, que você é ousado nos louvores, ousada na adoração. Porque nós queremos tudo que o tempo da promessa se cumpra na nossa vida. Nós queremos que o tempo da promessa se cumpra, mas nós não queremos entender que para haver cumprimento de promessa tem que haver influência. É só você olhar para Davi. Acompanhe a história de Davi e veja, Deus não colocou ele direto no trono. Qual que foi uma das primeiras coisas que Deus fez na vida de Davi? Fez ele vencer um gigante, para que ele conquistasse influência. Ou seja, Deus teve que primeiro elevar o nome de Davi, para depois colocá-lo sobre o trono. Nós queremos que algumas promessas se cumpram na nossa vida, mas não estamos dispostos a entrar no poder da influência. Porque você vai ser pago pelos problemas que você resolve, você vai ser conhecido pelos problemas que você resolve, você vai ser procurado por coisa que ninguém quer mexer, mas que você mexe, e vão saber disso.
Por isso que o poder de influência é tão importante, estar bem posicionado é tão importante. Sabe, hoje não tem, esqueça, crescimento de igreja, crescimento de empresa, crescimento de qualquer coisa, se não houver uma influência digital. Sabe? Não, mas eu não sei essas coisas, profeta. Então paga alguém para fazer isso para você, porque você tem que ter influência. As pessoas têm que saber que o seu salgadinho é o melhor da cidade. As pessoas têm que saber que o seu bolo é o melhor da cidade. As pessoas têm que saber que o trabalho que você faz é o melhor da cidade. Você vai ter que alcançar. Isso vai demandar dinheiro. Isso vai demandar encontrar as pessoas certas. Aí tem gente que diz assim: não, mas eu não quero me meter nisso. Então você não quer crescer. Então literalmente você não quer crescer. Hoje não tem como a igreja ela ser só presencial. A igreja tem que ser híbrida. A igreja tem que ser presencial e tem que ser online. Nos nossos cultos de domingo nós temos de 1.300 a 1.500 pessoas aqui dentro. Mas eu tenho 16, 17 mil pessoas ao vivo. Só que tem gente que não entende, pensa que para ter resultado tem que estar vendo. Mas o meu maior resultado no culto de domingo não são aquelas pessoas que estão aqui, são aquelas pessoas que estão online comigo, aonde eu estou alcançando o Brasil, estou alcançando as nações, estou chegando a muitas pessoas, estou chegando aonde o evangelho não chegou também. Será que você entende? É uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade. Eu me lembro antigamente as pessoas, elas pensavam que o melhor caminho para ganhar dinheiro era você ter um concurso. Só que hoje em dia, concurso continua sendo uma coisa boa, mas não é o melhor. Hoje tem profissões que as pessoas ganham 10 vezes mais, trabalhando 20, 30% do que trabalhariam, às vezes, em um lugar. Uma mudança de mentalidade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a verdadeira influência é você começar a ser eficaz naquilo que você faz. Isso significa o quê? Eu tenho que cuidar também o tipo de influência que eu estou exercendo. Porque enquanto tem uns que arrebanham, tem outros que jogam para fora, que espalham. Tem gente que não sabe ajuntar pedras, como a Bíblia diz, ele só sabe espalhar pedras. Assim como tem aquele que é agregador, tem aquele que é repelente. Que tipo de influência você está exercendo? Uma influência que agrega ou uma influência que repele? Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para a pessoa que está do seu lado: que tipo de influência você é? Para nós termos impacto, Deus tem que lhe dar influência aos olhos das pessoas. E isso é algo que Deus tem que fazer, porque você não pode controlar como as pessoas te veem. Eu não tenho como controlar como as pessoas me veem, mas eu tenho que me posicionar como alguém de influência. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus Cristo crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Não posso ter apenas o favor de Deus, tenho que ter o favor dos homens. Mas algumas mentes ignorantes dizem assim: não, eu tenho que agradar só a Deus.
Shadows rest like petals in the bloom. Silence sits beside me like a friend, telling me the storm has reached its end. I breathe in soft and let the colors start. A palette born from pieces of my heart. I'm painting the quiet with golden lines, turning all the echoes into lullabies. Every broken moment fades to light as I draw my courage back to life tonight. Pages soaked with memories of rain, I fold them into wings to ease the pain. Kalimba notes are dancing through my chest, teaching all my worries how to rest. The gentle hum becomes my saving grace. A trembling hope takes its rightful place. I'm painting the quiet with golden lines, turning all the echoes into lullabies. Every broken moment fades to life as I draw my courage back to life tonight. Let the colors spill into the air. Let the aching slowly disappear. Every hue reminds me I'm still here, growing stronger through the atmosphere. I'm painting the quiet with golden lines, letting every heartbeat redefine. When the world is heavy, I will rise, sketching all my fears into the skies tonight.